Muitos querem tirar algo de nós, cristãos, né? Temos visto aí em muitos países perseguições e etc. Temos visto também algumas sementes sendo lançadas aqui no Brasil e algumas até já brotando contra nós cristãos, né? Eu penso de uma forma que pode vir e acontecer algum tipo de perseguição mais forte, mais intensa, ao ponto de proibir pregar, etc., proibir de ler a Bíblia, etc. Na realidade pode vir queimar todas as Bíblias, destruir todos os aplicativos que envolvem a Bíblia, proibir de um monte de coisa e etc. Até mesmo destruir todas as igrejas. Está longe de acontecer isso aqui no Brasil, mas mesmo que seja, né? Mesmo que tudo isso aconteça, uma coisa eles não podem tirar da gente. Uma coisa eles não podem tirar, que é a nossa intimidade com Deus. Que é a nossa intimidade. Muitos perguntam, né? Muitos falam, né? Como é que vocês são esses crentes doidos? Esses cristãos tudo doidos, vocês são doidos, falam que houve Deus, que não sei o que, papapá. Olha, eu tenho quase 30 anos, já nasci num lar cristão, mas eu fui entender o que é ser cristão com os meus 17, 18 anos, né? Ou um pouco menos, não lembro. Eu fui começar a entender o que é ser cristão realmente. Eu estou com quase 30 anos e eu falo com toda sinceridade, se eu não tivesse nenhuma experiência com Deus, não tivesse nenhuma experiência com Deus, eu já tinha banado fora há muito tempo, né? A Bíblia é um manual, é o manual das coisas de Deus, sobre Deus. Se a gente quiser começar a entender quem é Deus, as coisas que envolvem o cristianismo, Cristo, é a Bíblia. A Bíblia é o manual. A Bíblia é o manual de tudo. Mas se for arrancada a Bíblia de mim, a intimidade com que eu tenho com Deus, ela não pode ser arrancada. Eu creio o seguinte, que a intimidade que eu tenho com Ele é maior do que qualquer coisa, né? É maior. Muitos podem até pensar, vocês são doidos, eles não ouvem a Deus nada, não sei o que, vocês são tudo doidos. Mas a gente sabe, quem tem experiência sabe, tem cristão aí que não tem experiência com Deus, nunca ouviu a voz de Deus, nunca teve nada. Mas assim, aquele cristão que já teve experiência, que tem experiência, que ouve a voz de Deus constantemente, meu filho, ele não consegue trocar isso por nada, isso nada paga, isso nada, ninguém consegue tirar isso. Pode até nos matar, isso só vai intensificar a nossa intimidade que a gente tem com Ele. Sim, eu penso o seguinte, outra coisa, né, que eu penso a respeito, muitos afastam de Deus coisas fúteis, saem da igreja por coisas fúteis. Eu fico pensando assim, como é que a pessoa pode largar Deus porque o pastor não cumprimentou, porque não teve oportunidade no ministério de louvor da sua igreja, porque algum irmão falou mal, então ele sai da igreja por isso. Sair da igreja, até que eu possa tentar entender isso, né? Mas largar Deus por coisas tão pequenas, tão fúteis assim, eu não sei o que, falaram mal de mim, os evangelhos são todos falsos e não sei o que. Aí a pessoa larga Deus, abandona Deus, né? Eu não entendo isso, sabe? A pessoa que tem intimidade com Deus, a pessoa que já teve alguma experiência com Deus, meu filho, ela não consegue trocar nada por isso.
A gente erra, peca, isso é inevitável, né? Isso aí acontece. Nós somos fracos, nós somos pequenos, imundos, podres, em busca da perfeição, né? Nós somos imperfeitos na busca da perfeição. Só que a gente tem um advogado. Se a gente errar, a gente pede perdão, reconhece e Deus nos perdoa. Agora, largar Deus por pouca coisa, coisas tão fúteis, né? Coisas sem explicação, eu acho que isso não leva a nada. Pense nisso, sabe? Deus, Ele te ama muito mais do que você possa imaginar. Ele te ama acima de qualquer coisa, acima de toda a criação, de tudo que Ele criou. Ele te ama acima de tudo. Para Ele você é muito importante. Se você está longe de Deus, se afastou, volte para Cristo. A intimidade que você tem, ou que você terá com Ele, ninguém pode tirar. Deus te abençoe nesse dia. Pense nisso.